Olá, comunidade Paz e Bem. Espero que estejam todos bem. Realmente, eu sou Carla Pavão. Nós estamos começando aqui mais um programa dessa quarta-feira com muita alegria e dando sequência a um tema que nós começamos a conversar com o professor Cídio, que é sobre a maçonaria. Hoje a nossa convidada é a Luciana Scacabarossi, que é advogada formada pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru e é sócia de um escritório de advocacia, também presidente do Instituto dos Advogados do Interior Paulista, a sigla é IADV, além de mestre maçom, iniciada na Grande Loja Maçônica Mista do Brasil. Então, cumprimentando, tudo bem? Como você está, Luciana? Olá, Carla, tudo em ordem? Que Tudo de legal. pé e a ordem. Muito prazer, muito gratidão por tê-la aqui conosco. E eu queria começar essa conversa perguntando para você como é ser mulher e maçom. Olha, não é muito comum, né, Carla? A maçonaria é uma ordem muito antiga, né? De uma história que vem de uma época que a mulher não era nem considerada uma pessoa, né? Era uma propriedade dos seus maridos. Então, a gente compreende que lá nos primórdios ela não tivesse esse espaço dentro dessa ordem iniciática e filosófica, né? Não teria direito e acesso aos estudos filosóficos que proporcionam a maçonaria. E com o passar do tempo, isso foi se perpetuando, né? A maçonaria ela é essencialmente tradicionalista, conservadora, e esse aspecto, apesar de passar décadas, séculos, se manteve, né? Então, uma mulher se declarar maçom, né, iniciada na maçonaria, não é uma coisa muito comum. Aliás, é um movimento recente, né? A ordem a que eu pertenço, a Grande Loja Maçônica Mista do Brasil, ela foi fundada em 1968. Então, você veja que tem 54 anos. Para a maçonaria, isso não é quase nada, né? É, na verdade, aí um embrião, né, de um movimento, né? Nós estamos nos firmando e agregando pessoas que entendem que esses preceitos rígidos de exclusão, né, pelo gênero, é uma coisa que já deveria ter sido, né, ultrapassado pela ordem maçônica, mas ainda não é assim. Então, aproveitando essa sua fala sobre gênero, eu queria te perguntar, Luciana, por favor, quais os preconceitos, mais concretamente, que essa ideia encontra em geral, né, e para com os demais maçons, especialmente, né, porque, como você disse, eles são um grupo majoritário, né, numericamente majoritário, essa ideia é bastante nova, e está agora, né, mais ajustada a esse novo momento em que nós vivemos de igualdade de gênero. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os preconceitos e se é possível, em algum momento, contemplar realmente essa igualdade dentro da ordem maçônica. Então, a gente vê com muita tristeza essa impermeabilidade, né, da maçonaria tradicional. Vou chamar de tradicional, que é essa masculina, né? Veja que a maçonaria professa um dos seus lemas assim mais conhecidos, que vem da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E eu não acredito que exclusão, né, de pessoas pelo gênero estejam dentre as práticas fraternas, muito menos igualitárias, né? É a hipocrisia, né? Você ter esse lema e não colocar em prática efetivamente no seu dia a dia, né? E como foi bem dito até pelo professor Cídio, né, na fala dele, não é só a questão de gênero, né? Existe uma resistência a iniciar pessoas negras, existe resistência em iniciar pessoas com problemas físicos, né, deficientes, e até mesmo homossexuais, o que na nossa ordem não há impedimento.
Eu sou muito orgulhosa de falar que eu participo da maçonaria mista, porque eu acredito que é a maçonaria avançada, sabe? 2.0. É aquela que efetivamente luta para esse tema, esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, seja realmente uma realidade no seu meio. Então, nós temos irmãos de todo esse espectro, porque para entrar na nossa ordem precisa de alguns requisitos, precisa ser convidado, existe uma certa triagem, é um clube fechado e discreto, né? Mas esse tipo de requisito não existe, né? Não importa gênero, cor, classe social, preferência sexual, isso não importa. Então, a maçonaria tradicional, eu creio que peca, né, nesse sentido, ela não evoluiu, ela não tem vontade de evoluir, ela não considera a nossa ordem, né, que nasceu de uma dissidência, né, obviamente, nasceu de irmãos que saíram de ordens tradicionais e iniciaram a nossa, exatamente descontentes, né, com essa realidade, já iniciando suas esposas, que sempre ficaram de fora, né, das atividades dos maridos, e eles nos consideram. Eu estou falando que nós somos considerados dissidentes por nós mesmos, mas eles nem isso consideram, eles consideram que nós somos espúrios, né? Que o que a gente pratica nem seria maçonaria, apesar de os rituais serem praticamente os mesmos, né? Nós usamos na nossa ordem o rito escocês antigo e aceito, que é basicamente o mesmo que a maçonaria tradicional também usa, né? Os rituais, né? A forma de organização das lojas, dos irmãos, praticamente a mesma coisa. Então, mas não somos considerados, não somos reconhecidos. Então, assim, às vezes mesmo as pessoas que são menos discretas, como eu, né, que aceitam falar que são iniciadas na maçonaria, há uma surpresa, seguida de um pouco de, né, descrença, será mesmo? Talvez seja né, não seja sério, né? Enfrentamos isso, sim. Você falou sobre orientação sexual. Vocês, na grande loja mista, têm representantes do movimento LGBTQIA+, ou apenas está aberta a esse público? Ela está aberta, isso não é algo que exclui a pessoa de ingressar, né? Que, assim, da minha loja, eu não conheço quem seja militante, né, nessa área, mas, assim, eu acredito fortemente que, se houvesse, haveria pleno, assim, apoio a esse tipo de atividade. Legal. E me conta um pouquinho, como é que a maçonaria, né, surge na sua vida, e essa questão de você se tornar uma membra, né, entre aspas, maçom? Olha, é uma coisa que às vezes você não é uma coisa que você deseja, né, que aconteça, ou que é uma coisa que vem, né? Porque nós que estamos já iniciados, a gente sempre fica olhando ao redor e vendo nas pessoas do nosso relacionamento quem teria esse perfil, né, de estar lá, que estaria disposto a ingressar nessa ordem filosófica, de ter. Porque é um lugar por isso que até o professor Cid falou da outra vez, tem muitos militares, né? Já houveram muitos militares, né, na ordem. É porque é um lugar onde se precisa de um pouco de disciplina, de estudo, né, de regramento. Há um forte apelo patriótico também. Enfim, a gente fica sondando, ver quais pessoas poderiam, né, se adequar a esse modo, né, de viver, né, maçonicamente. E isso aconteceu comigo, né? Uma pessoa, né, na época,
uma senhora, né, que fazia parte, inclusive, considerada minha madrinha, né, de ordem. Ela já é falecida, e na época ela conversou comigo, ela me sondou mesmo, né, e me convidou para participar. E é assim que começa, né, com um convite, com um interesse, com a pessoa te abrindo essa possibilidade, às vezes, e eu nem, obviamente, nunca imaginei, né, mas aqui estou, já desde 2009, desde 2009, 2009. sou iniciada. Que bom. E como é que se experimenta, Luciana, essa filosofia que é estudada na maçonaria com relação ao transcendente ou a um sentido maior para eu viver? A maçonaria, ela é um lugar que você exerce e estuda e tenta praticar ao máximo as virtudes, né, dos seres humanos. E isso a gente acredita que precisa dessa disciplina, né, de falar sobre isso, de incentivar que isso aconteça, e até mesmo ficar uns cuidando dos outros, né, para que a gente ouça os problemas, o que conversa lá não sai de lá, é uma coisa entre nós, mas para crescimento individual e pessoal. E isso sempre almejando exatamente transcender, veja bem, talvez até aqui, durante aqui a nossa vivência atual, né, já ser um elemento de progresso na sociedade, qualquer que seja a sua atuação, né, antes de tudo, ser esse elemento em vida, né, e lógico que sendo maçom, você acredita num criador incriado, né? Numa inteligência suprema que arquitetaria todas essas virtudes e te encaminharia para vidas no Oriente Eterno, né? Que é o que o maçom acredita, de você estar num lugar que seria o resultado aqui do seu crescimento em vida, subindo essa escada até chegar num lugar elevado. Legal. Eu queria pedir licença, isso a gente não combinou previamente, mas o professor Cídio está aqui nos bastidores e eu queria trazer ele até aqui para fazer essa mesma pergunta com relação à transcendência, à filosofia, e a gente abrir um pouco mais essa conversa, até para ter uma percepção de como essa maçonaria mista, eu sei que vocês não são da mesma loja, tá, gente? Mas a gente faz aqui um experimento de maçonaria mista aqui no ar, se você estiver de acordo, Luciana. Vou aproveitar e convidá-lo, né, para trocar de ordem. Então eu vou trazer ele para o ar, vocês já façam um convite. Tudo bem, Cídio? Não estou te ouvindo, Cídio. Acho que o seu som está fechado. Olá, cumprimento a todos, Luciana, Olá, Carla. professor, tudo bem? Tudo jóia. Vamos trocar de ordem, professor. Está na ordem que acho que não te representa, por tudo que eu ouvi, né, que o professor falou sobre maçonaria. Fiquei encantada com seus conhecimentos. Inclusive, deixa eu pontuar que a Grande Loja Maçônica Mista aceita que irmãos ativos das maçonarias tradicionais possam visitar as nossas sessões, os nossos templos, né? Apesar do contrário não acontecer, né? Por razões óbvias, nós podemos recebê-lo. Então, já sinta-se convidado, no primeiro momento, a conhecer e, quem sabe, ponderar mudar de ordem. Pois é possível pensar nisso, e sem dúvidas. Mas o que eu poderia falar agora, eu estaria pensando aqui em falar sobre a questão do transcendente. De fato, eu não tenho uma opinião ao vivo sobre mudar de ordem. O que me chamou a atenção sobre esse assunto, que de certa maneira eu fico desconcertado com a provocação, é que recente, em contato com outros irmãos, outros confrades que se denominam progressistas, ou aqueles que simplesmente querem fixarem-se na ideia liberal, que é a estrutura do fenômeno maçonaria,
eu fiquei surpreso. Eu ouvia falar sempre de maçonaria feminina ou mista, mas não tinha tido contato ainda com nenhuma confrade, com nenhuma irmã. E fiz isso recente, numa atividade virtual, e fiquei um pouco surpreso, porque eu observei uma certa agressividade do grupo majoritário em termos numéricos, ou tradicional, como você diz, em relação às mulheres que se veem como maçônica, como maçom, e eu tinha pensado em te perguntar algo nesse sentido, né? Se você já teve esse tipo de desencontro infeliz com algum outro confrade que lhe foi rude e etc. Isso me incomodou muito, para ser sincero, ter descoberto isso, né? Bem-vindo à nossa realidade, professor, porque é isso. Não nos levam a sério no primeiro momento, a verdade seja dita, né? É como se a gente estivesse brincando de maçonaria. E a nossa maçonaria, eu entendo que é muito mais profunda, pelo seu exemplo, né? Pelo seu exemplo prático, porque você falar de tornar feliz a humanidade, um dos objetivos da maçonaria. Como é que você vai tornar feliz a humanidade numa humanidade que praticamente metade são mulheres, em que elas estão excluídas, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Essa agressividade, esse descrédito. Eles têm, às vezes, curiosidades. Ah, mas como é que vocês se trajam, né? Porque a maçonaria masculina tem aquela coisa de, em eventos especiais, eles colocam o terno, gravata e o avental. Mas é tão simples resolver isso, né? Como nós resolvemos. Todos usam balandral sempre. Balandral é uma roupa preta, de cima a baixo, que iguala todo mundo. Você não consegue, numa sessão, fazer, lógico, a mulher tem um cabelo mais comprido, tal, usa brinco, mas fora isso, são pessoas circulando pelo templo. Não tem diferença. A energia da mulher é diferente, graças a Deus, né? Que é diferente, mas que não é contraditória aos princípios maçônicos, né? Inclusive, conviver com a diferença é uma das virtudes que a gente tem que exercitar, né? Conviver com as diferenças de opiniões, de religião, de política e todas as demais. Então, assim, a minha sorte é que na época em que eu fui iniciada, eu tinha um relacionamento com um maçom da tradicional, que já faleceu, infelizmente. E ele era muito bem quisto pela sociedade maçônica aqui da minha cidade. Isso me favoreceu, né? Mas mesmo assim, e ele acabava frequentando também, não era muito discreto em relação a isso, porque realmente não é bem visto, né? Não é bem visto. Aliás, é proibido, né? Acho que é proibido. Sim, é proibido, né? É proibido. Os meninos então... não podem brincar com as meninas no recreio. Isso. Mas ele me dizia que a sessão é igual. Sim, sim. Uma questão, na preparação do projeto de doutorado em Ciência das Religiões que eu desenvolvo, eu sempre digo que é um projeto em Ciência das Religiões que estuda maçonaria. Eu tenho notícia indireta, eu desconfio indiretamente que tem só uma pessoa em São Paulo, capital, que está desenvolvendo, mas no geral eu não encontrei. E eu encontrei um trabalho de doutorado em antropologia na Unicamp, sobre maçonaria, justamente de uma irmã maçônica. Então, o desafio curioso é que, na ordem maçônica tradicional, vamos chamar assim, nós temos um problema de estudos complexo, né? Eu sou um crítico nesse sentido, não quer dizer que, ao criticar isso, eu inviabilizo outras questões que eu julgo que são viáveis,
Mas é uma dificuldade que, pessoalmente, eu encontro muito. E no estudo desta irmã, que é doutora em antropologia e mora em Belém do Pará, ela estudou exatamente uma espécie de embate entre a maçonaria tradicional e a maçonaria mista. E ela sinaliza na tese de doutorado dela que a maçonaria mista tem uma prática de estudo muito maior e, sobretudo, para investigar aspectos de espiritualidade ou de temas que a gente muitas vezes joga dentro do signo esotérico. E aí eu te pergunto isso, né? Na sua experiência, vocês têm uma prática de estudo? E esta prática de estudo, ela ocupa uma dimensão da vida de vocês no sentido de essa esfera de produção de sentido para a vida? Eu tenho uma curiosidade neste tema em particular. Se tem vida de estudo e você conseguiria apreciar em relação aos tradicionais, e se, havendo essa prática de estudo, se isso se encaminha para essa ideia de sentido último da vida, os temas filosóficos que acabam tratando desse fim último da existência, ou o que é a própria existência. Veja que a maçonaria que eu defendo, Cídio, é a mista, né? Existiu, não sei se existe ainda, ordens só femininas, que eu também acho que é só pular para um outro extremo, né? Onde é só homem. Por que as pessoas não podem, né, todos conviverem conjuntamente, né? A influência da mulher, eu acredito, na maçonaria, e que agrega no estudo filosófico, esotérico, é que ela tem uma sensibilidade, um ponto de vista totalmente diferente dos homens, né? E isso, historicamente, isso foi manifestado, apesar que os grandes filósofos são homens, mas recentemente a gente já, talvez porque elas não pudessem, né, se expressar ou escrever sobre isso, mas recentemente já temos várias, né, se manifestando, fazendo trabalho sobre isso, e isso é incorporado, inclusive essa filosofia mais moderna, né, já acompanhando essa evolução do pensamento filosófico através dos olhos femininos. E a questão do esoterismo, ela é muito ligada à feminilidade, né? Haja vista lá desde a época das bruxas, né? Nós temos essa questão de acessar o imponderável, de acessar os eventos místicos, né? De fazer rituais a respeito disso. Nós temos isso, né, historicamente, aqui nunca foi bem aceito, pelo contrário, sempre foi reprimido, sempre foi abafado, sempre foi criminalizado, mas dentro da maçonaria mista a gente consegue se expor e colocar a nossa visão de maneira assim muito livre, né? Veja que até mesmo os grandes filósofos que escreveram em épocas absolutamente machistas, né? A gente, como são pensamentos e conceitos assim universais, a gente consegue dar uma visão diferente, né, do que eles falam. E isso eu acho que agrega conhecimento até para os homens, né? Nós somos incentivadas a produzir material ali dentro, estudar, buscar, ir lá dentro fazer as discussões filosóficas, né? Então, eu acredito que a gente só não tem mais material do que os homens ao longo da história porque nós não podemos ter, né? Mas se nos derem a chance, a gente produz coisas incríveis. Até mesmo, viu, Cid, você sabe que dentro da maçonaria a gente tem pessoas de várias áreas profissionais, né? E eu me encanto muito quando as pessoas, mesmo com menor grau de estudo, conseguem passar lições tão singelas, tão profundas, e de um conhecimento assim que é acumulado ao longo da vida pela experiência. Isso agrega muito, né? Eu acho que deixar isso de fora, deixar toda essa metade da humanidade de fora
dessa ordem é uma coisa assim. Enquanto aspecto de conhecimento, de fato eu aprecio muito a ideia do método. É um método que, às vezes eu brinco, que mesmo com pessoas mortais, acaba gerando alguma história, algum impacto social positivo. Eu te perguntaria, nesse aspecto de conhecimento, da gnose, se isso, para uma experiência pessoal, como é que você, eu diria, experimenta esse processo de uma gnose, que é um conhecimento, em que sentido esse conhecimento, que, sobretudo no grau 2 de formação, dessa chamada loja simbólica, que são 3 graus, como que você interpreta, como você vivencia essa ideia de conhecimento para você, na sua vida? Isso te dá uma espécie de alento? Isso é um lugar que lhe é confortável? Como que você experimenta essa ideia de gnose? Eu acho assim, a maçonaria, ela tem rituais lúdicos, né? E as sessões são feitas de tal forma que te levam a uma certa catarse, né? Uma concentração mais aprofundada do que ali vai estar sendo feito, do que vai estar sendo dito, né? E sempre nesse propósito elevado de discussões que nos levem ao progresso espiritual. E isso, você vai fazendo, e ao longo do tempo você vai percebendo que isso vai te moldando, porque, Cídio, não é fácil. As coisas a gente tem que ser como um hábito, né? Isso tem que se incorporar na nossa vida de tal forma que você replique isso na sociedade. E esse método da maçonaria de fazer com tal disciplina, empenho, isso vai incorporando, isso você vai se habituando. Então, eu acredito que com esforço, que com qualquer pessoa, né, de qualquer área, de qualquer nível de conhecimento, as pessoas são incentivadas a falar, mesmo as que não estão acostumadas a falar em público, são tímidas ou, né, se acham menos capazes, a gente incentiva, e isso, sabe, vai trazendo e vai tirando de dentro de si conhecimentos vindos de experiências pessoais que a própria pessoa acha que não tinha, mas tem, né? Todo mundo é uma pedra bruta que só precisa, né, ir se lapidando. E eu gosto muito do sistema maçônico para esse fim, né? Eu acho até que na maçonaria mista, eu não sei, eu tenho essa impressão, é que eu não convivo tanto na maçonaria masculina, mas há uma questão de quem vai ser, por exemplo, quem vai ser a próxima pessoa que vai gerir a ordem. Na maçonaria mista, isso é tão tranquilo, essa parte política de organização da ordem, ela é tão mais leve, né, nas lojas. Olha, vamos fazer um rodízio, todo mundo vai fazer de tudo, vai chegar a hora de todo mundo fazer de um pouco aqui dentro. Então, isso também faz com que as pessoas se desafiem a assumir funções e cargos que vão te agregando cada vez mais. Carla, se eu puder... O seu microfone está fechado. Obrigada. Eu queria pedir, então, a conversa está boa, gente, talvez a gente possa depois marcar uma segunda rodada, mas nós já estamos com 30 minutos. Eu queria pedir aí para vocês fazerem as considerações finais acerca da maçonaria, da mista, no caso, com a representatividade feminina da Luciana, e o professor Cídio como um estudioso do tema e essa coleta inicial de informações, como é que o sensibilizou. Então, vou passar primeiramente para a Luciana. Olha, como eu disse antes, eu fiquei muito encantada com o que o professor Cídio explanou, né, da outra vez. Acho que falta mais estudo sobre a influência da maçonaria na história brasileira. Eu recentemente estive no Maranhão,
visitei Alcântara, né? É uma cidade muito antiga, e a primeira igreja ali de Alcântara, a hora que você entra, Cid, não sei se você já entrou lá, acho que não, né? Não teve essa oportunidade, mas quando tiver, visite. A hora que você entra na igreja, imediatamente você percebe a influência da maçonaria naquela construção, sabe? E é uma cidade deve ter mais de 400 anos, né? Então você vê que desde os primórdios o Brasil tem essa influência religiosa, maçônica e às vezes até misturada, né? É uma coisa que ainda precisa ser mais detalhada, mais estudada, até para entender a nossa história, né? A maçonaria teve influência em vários momentos, né, do Brasil, às vezes até superestimados, né, como bem lembrou o professor, mas teve, né, esteve lá, esteve presente. Nós, da maçonaria mista, já nascemos num outro signo, né, que é o signo de não envolvimento tão grande, né? Nem com a religião e nem com a política. Já num novo molde de deixar as pessoas absolutamente livres para fazer as suas escolhas nessas áreas. Então, não temos uma forte relação com direita ou esquerda ou tal religião. Já nascemos assim mais digamos progressista mesmo, né? Sem essas amarras, sem esses preconceitos, já viemos para quebrar esses estigmas, né? De colocar dentro do mesmo templo várias denominações, várias pessoas de várias denominações, e isso é muito rico. Não fazer essas restrições que até hoje insistem em fazer na maçonaria tradicional é o nosso diferencial, é algo que nos acrescenta muito. Eu fico muito assim entristecida que a maçonaria tradicional não é que eles não mudem, eles não dão a entender sequer que querem mudar, nenhum passo, nenhuma sinalização, absolutamente nada. As instituições que não progridem tendem a morrer. É fato, né? Até a Igreja Católica, tão tradicional, às vezes dá uma piscadela aqui, outra ali, para algumas práticas mais modernas, né? E a maçonaria tradicional continua, né, da mesma forma, sem fazer essas sinalizações, o que às vezes incompreensível, né? Então, a nossa ordem, ela é mais jovem, ela tem pessoas mais jovens e ela tem pensamentos mais jovens, né? Mais refrescantes, né? Então, estou feliz por poder falar para vocês um pouquinho do que eu sinto, de como eu vejo a ordem maçônica. Cid, passo a palavra para você. Bem, eu fico contente de poder oportunizar ao canal Paz e Bem um pouco desta narrativa e para se conhecer esta diversidade no contexto da palavra maçonaria. Basicamente é isso. A partir do modelo chamado tradicional, os conceitos, né, liberal e progressista, seriam conceitos bem chaves e estratégicos, e a percepção de que, como eu já disse em outros momentos, e digo sempre, que em modelos que não sejam democráticos, esse modelo de organização, em termos históricos, não se deu bem. Nós nos demos bem sempre no processo que é democrático. E, quer queira, quer não, de certa maneira, o modelo democrático liberal. Né? Esse é um outro desafio. E que, basicamente, conseguiu congregar forças de um jeito específico, forças que aparentemente seriam antagônicas, de um jeito específico. Em termos assim conceituais, para mim, isso é o que mais chama a atenção. Toda vez que ela tende, digamos assim, para um aspecto conservador, no sentido negativo da palavra, conservador, e sobretudo aliado ao que hoje, assim, rapidamente a gente pensaria como conservador, isso tende a causar mal imediatamente para ela mesma. Né? Primeiro processo.
confrades que brigam, que não falam mais um com o outro. Então, assim, a característica e a força dela está exatamente enquanto ela se mantém como democrática. Enfim, acho que é isso, Luciana. Eu pessoalmente te agradeço, prazer estar aqui te escutando, e certamente a gente poderá conversar em outros momentos sobre o tema e desenvolver mais reflexões em torno disso. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada, Luciana, professor Cid. Um beijo grande para a nossa comunidade. E paz e bem, gente. Paz e bem.